Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar, que é um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimento sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a oitava videoaula das disciplinas Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física, um componente curricular obrigatório do curso de licenciatura em Pedagogia, e Metodologia do Ensino em Educação Física 2, um componente curricular obrigatório do curso de licenciatura em Educação Física, ambos oferecidos pela Universidade de São Paulo. E o tema desta videoaula é Didática do Currículo Cultural de Educação Física. Como vocês bem sabem, iniciamos essa discussão na semana passada, avançamos com essa discussão nesta semana e continuaremos com essa discussão na semana seguinte. Essa foi uma sugestão, uma recomendação feita pelas turmas que frequentaram essa disciplina no ano passado e que entenderam que seria mais importante dedicar um tempo maior a essa discussão, a discussão metodológica propriamente dita da educação física cultural. Por isso que o objetivo desta aula é que vocês possam caracterizar as situações didáticas do currículo cultural da educação física. E assim como fizemos na videoaula passada e também faremos na próxima videoaula, estas são as nossas principais referências. Não são as referências exclusivas, mas são as principais. Estes dois livros estão disponíveis para você baixar no site do GPF, que é o Epistemologia e Didática do Currículo Cultural da Educação Física, e o livro Educação Física Cultural, Inspiração e Prática Pedagógica. E lá na semana passada nós já apresentamos estas que são as situações didáticas percebidas, examinadas, observadas e estudadas pelos pesquisadores e pesquisadoras que têm se debruçado sobre a prática pedagógica do currículo cultural da educação física. Então, os professores e professoras que afirmam colocar em ação o currículo cultural acabam desenvolvendo um trabalho bem sofisticado que nós, em uma futura discussão, trataremos como tematização. Ao tematizar uma brincadeira, uma dança, uma luta, um esporte e uma ginástica, o professor e a professora que afirma colocar em ação o currículo cultural acaba desenvolvendo situações didáticas de mapeamento, vivência, leitura da prática corporal, ressignificação, aprofundamento, ampliação, registro e avaliação. Na semana anterior, discutimos o mapeamento, a vivência, a leitura da prática corporal e a ressignificação. Nesta semana, discutiremos o aprofundamento e ampliação. E iniciamos essa discussão retomando alguns conceitos Foucaultianos, estão aí presentes em alguns, inclusive, títulos das obras de Michel Foucault. Então, vocês sabem que Michel Foucault, isso nós discutimos em sala de aula, vocês sabem que Michel Foucault adotou uma atitude arquigeneológica na sua forma de investigar. E o professor e a professora que afirma colocar o currículo cultural em ação, em algum momento toma para si de empréstimo essa ideia Foucaultiana e vai fazer uma arqueologia do saber e uma genealogia do poder. Em outras palavras, entender como aquelas representações atribuídas às práticas corporais e às pessoas que delas participam foram se constituindo, entender como aquela maneira de realizar a prática corporal, como aquela maneira de produzir a prática corporal foi se constituindo e entender quais foram as forças que atuaram para que essa maneira de produzir a prática corporal chegasse a ser o que ela é. E aqui nós não estamos pensando em realizar um estudo histórico com as crianças, estamos pensando nos bebês, nas crianças, nos jovens, nas jovens, nos adultos e adultas, nos idosos e idosos que frequentam a educação básica. Então, não estamos pensando em fazer um estudo histórico das práticas corporais. Mas é muito importante que todos os estudantes, todas as estudantes da educação básica entendam que aquelas práticas corporais vão se modificando na medida em que novos grupos vão delas se apropriando, na medida em que determinadas condições sócio-históricas e políticas se estabelecem que obrigam à transformação daquela prática corporal.
todas as pessoas que estão aqui acompanhando esta videoaula sabem muito bem que recentemente, ou seja, ao longo da história, recentemente o voleibol sofreu grandes transformações, que o futebol, esse praticado, né, com mais evidência nos meios de comunicação, também sofreu algumas transformações, e não é diferente com a queimada, não é diferente com a brincadeira do doletá, não é diferente com a brincadeira do pular corda, não é diferente com as ginásticas que vivem sendo inventadas e reinventadas, não é diferente com as lutas que vivem surgindo modalidades mais ajustadas aos meios de comunicação, mais, digamos assim, comerciáveis, né, comercializáveis, mais mercadorizadas e assim por diante. Então, as práticas corporais elas vão se transformando, elas vão se ressignificando na medida em que determinados acontecimentos sobre elas interferem. Só que esta arqueologia precisa vir acompanhada de uma genealogia, ou seja, entender quais foram os fatores que interferiram para impulsionar essas mudanças. Acontece que é possível fazer uma arqueologia e uma genealogia também com aquela ocorrência daquela prática corporal na escola. Às vezes aparece uma prática corporal nos horários de intervalo e vale a pena você selecionar essa prática corporal para tematizá-la. E vale a pena recuperar com as crianças, recuperar com os estudantes, com as estudantes, como que se deu esse surgimento, como que ela se transformou, quem que dela participa e assim sucessivamente. Isto é possível, ou seja, a adoção dessa atitude arquegenealógica é possível nas situações didáticas de aprofundamento. E o que faz a situação didática de aprofundamento? Ela, através da leitura de textos, através da apresentação de imagens, através da explicação do professor, explicação da professora, através da recorrência a materiais que estejam à disposição na escola para conhecer um pouquinho melhor aquela prática corporal, através de uma incursão naqueles espaços onde acontece essa prática corporal, é possível que algumas representações sejam anunciadas e que o professor e a professora se debrucem sobre essas representações, buscando problematizá-las. Vejam bem, problematizar não é uma situação didática. A problematização não é uma situação didática, ao contrário das pedagogias críticas, que lá é sim uma atividade de ensino. Aqui, na pedagogia cultural da educação física, ou seja, na pedagogia pós-crítica da educação física, a problematização ela acontece na situação didática de aprofundamento. Um outro efeito, um outro processo que acontece na situação didática de aprofundamento é a desconstrução dos discursos, mediante o contato com outras explicações daquela prática corporal, aquelas que o professor e a professora selecionam, mediante a explicação que o próprio professor, que a própria professora ofereçam, mediante uma pesquisa orientada na sala de informática, ou nos celulares, ou ali na quadra, ou no pátio, ou no salão, ali naquele espaço de educação física, uma pesquisa que o professor oriente. Esta também é uma situação didática de aprofundamento e esta pesquisa poderá contribuir para a desconstrução dos discursos. E aí nós entenderemos por que determinadas narrativas são colocadas em circulação acerca daquela prática corporal que está sendo tematizada ou acerca das pessoas que dela participam. Muito bem, e vamos recorrer agora a argumentos Foucaultianos que estão naquele livro publicado, né, escrito, produzido pelo Michel Foucault, chamado Em Defesa da Sociedade, para avançarmos para situações didáticas de ampliação. Então, diz assim o Michel Foucault no livro Em Defesa da Sociedade. A produção e circulação de certas verdades contribuem para a regulação cultural. Os saberes subjugados precisam insurgir-se. Então vejam bem, como nós já estudamos o pós-estruturalismo, como nós já estudamos os estudos culturais, nós sabemos muito bem que a cultura é regulada e que a cultura regula. E, obviamente, se a realidade é uma produção da linguagem, se a realidade é uma produção discursiva, é pela linguagem, é pelo discurso que nós, é pelo conhecimento, pelos conhecimentos colocados em circulação, que nós acabamos regulando as nossas práticas, regulando as nossas vidas, regulando as vidas das outras pessoas. Então, é fundamental que nós possamos criar condições para que outras formas de dizer, outras formas de fazer e outras formas de pensar aquelas práticas corporais,
que estamos tematizando e as pessoas que delas participam. Por isso que o currículo cultural da educação física vai apresentar como situação didática a ampliação. E a ampliação possibilita o acesso a outras fontes de significação. Então, a ampliação é aquela situação didática que acontece quando o professor, quando a professora convida uma pessoa que não faz parte ali daquela turma, uma pessoa que não faz parte daquele grupo, a falar sobre a prática corporal, a narrar sua experiência sobre a prática corporal. Pode ser uma praticante daquela brincadeira, dança, luta, esporte ou ginástica, pode ser alguém que acompanha, pode ser alguém que conhece aquela prática corporal de uma outra maneira, pode ser alguém que fez aquela prática corporal numa outra época, quando era criança, por exemplo, pode ser uma entrevista com os familiares ou com outras pessoas da comunidade, pode ser uma pesquisa livre na internet para buscar mais informações sobre aquela prática corporal, sobre a forma de fazê-la, sobre a forma de dizê-la, sobre a forma de pensá-la. Pode ser uma visita a um determinado espaço em que lá aconteçam entrevistas e conversas com os praticantes que lá estejam realizando aquela prática corporal ou de alguma maneira que isso tenha sido devidamente autorizado, etc, 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 né, como a gente faz nas escolas, mas que o horário tenha sido combinado. Então, se você vai, por exemplo, a uma pista de skate, as pessoas que estão lá praticando, elas não vão interromper o que estão fazendo para conversar com as crianças, a não ser, claro, que vocês solicitem essa gentileza. E se isso acontecer, o que essa pessoa disser não está previamente combinado. Isso é ótimo, porque é uma outra fonte de significação, uma outra fonte de saberes a respeito daquela prática corporal. A mesma coisa vai acontecer com uma pesquisa livre na internet, a mesma coisa vai acontecer com uma entrevista com alguém que está do lado de fora. Ou seja, existem situações didáticas que criam condições para o acesso a outras fontes de significação. Então, qual é a distinção entre uma situação didática de aprofundamento e uma situação didática de ampliação? A distinção reside justamente no processo de regulação. Quando o professor ou a professora escolhem o material que as crianças acessarão, quando o professor ou a professora indicam os sites que as crianças visitarão, quando o professor ou a professora faz a explicação, quando o professor conversa com antecedência com uma criança e pede para que ela explique do jeito dela, de alguma maneira, este professor e esta professora estão regulando aquele processo, estão regulando as fontes de significação. Entretanto, se estas fontes não são reguladas, ou seja, se estas fontes são uma entrevista que os estudantes localizam as pessoas, um estudo do meio, uma pesquisa livre na internet, ou seja, se esta situação didática ela não tem a regulação, ela não é regulada, aquilo que a criança acessará não é regulado previamente, ou seja, se o professor e a professora não conhecem aquilo que será dito, aquilo que será visto, esta é uma situação didática de ampliação. E nada melhor do que estas duas situações didáticas para que, no processo de tematização de uma prática corporal, justamente para que as crianças, bebês, jovens, adultos e adultas, idosos e idosas, acessem não só aquelas narrativas que o professor, que a professora selecionaram, mas também outras narrativas, e preferivelmente, inclusive que sejam narrativas distintas daquelas que o professor e a professora apresentaram. Ou seja, é muito importante este encontro de repertórios diferentes, é muito importante que outros saberes apareçam, que esses saberes subjugados se insurjam, é muito importante para que digamos assim, a regulação seja um pouquinho ampliada. Então, eram estas as nossas contribuições no que diz respeito à situação didática de aprofundamento e de ampliação. Em sala de aula realizaremos análises dos relatos de experiência, buscando identificar nestes relatos de experiência as situações didáticas de aprofundamento e ampliação e, principalmente, identificar a sua distinção. Então era isso, fiquem bem, se cuidem muito, nos encontramos na próxima terça-feira, se você for estudante do curso de licenciatura em pedagogia, ou na próxima quarta-feira, se você for estudante do curso de licenciatura em educação física. Até lá!